Eu queria começar te perguntando como que tem sido para você a experiência com a Camaleão, nesse tempo que você já está com esse projeto, é, tanto das empresas, elas estão te buscando, como que está sendo? É, Bom, o Camaleão ele começou de um jeito gratuito, né? Então ele era uma plataforma, sempre foi uma iniciativa, assim, nem falo nem plataforma, era uma iniciativa que eu fazia enquanto eu também sou jornalista, eu trabalhava numa agência de publicidade, né? E aí eu meio que fui pro LinkedIn para para falar sobre um monte de coisa que eu estava vivendo e onde era meu chefe que não estava, né? Naquela época, Uhum, isso era o quê? 2015. Então, ele começou meio que de uma forma gratuita, eu ia correr atrás das empresas, eu fazia todo esse rolê, assim, e nas horas vagas eu fazia esse match, né, que a gente faz ainda entre a comunidade LGBT e as vagas das empresas, só que começou a ficar, tipo, meio insuportável, a gente saiu na Folha de São Paulo, e deu um boom, assim, de empresas, porque a gente até então era gratuito, e aí eu falei assim, cara, eu não consigo mais trabalhar e não consigo mais gerenciar o Camaleão, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e fechei, aí comecei a cobrar um valor bem mais abaixo do mercado para fazer uma consultoria de hunt. E aí uhum, aconteceu uma outra revolução que eu não estava esperando, né? Porque, enfim, eu acabei saindo do trabalho, aí eu comecei a me dedicar mais para as palestras LGBTs, aí falava do Camaleão, e é onde ainda eu ganho meu pão, assim, que a gente paga. O Camaleão, ele está se começando a dar seus passos, mas ainda não pagam todo o projeto, né? Até porque ele, sei lá, ele tem menos, assim, ele tem 3 anos no ar, mas ele, como projeto pago mesmo, ele tem menos de um ano, né? Então ele está começando a se estruturar como uma startup mesmo. Só uhum, que o que eu não esperava nisso é que ao fechar, primeiro, as multinacionais que eu sempre queria atingir chegaram, né, e de uma forma gratuita, de forma meio orgânica, e o Camaleão mesmo, ele todos os dias tem pelo menos uma cotação orgânica das empresas, assim. Óbvio que isso também acaba sendo mais orgânico por causa da minha presença no LinkedIn, né? Então, eu acabei desenvolvendo mesmo uma presença muito forte de conteúdo e tudo mais, e aí acaba que as pessoas meio que um boca a boca, tipo, chega. Então a pessoa descobre meu perfil no LinkedIn, os meus conteúdos, aí vê que eu tenho uma empresa que faz isso e aí indica dentro da empresa. Então, assim, é meio orgânico, mas não é tão orgânico, né? Acaba sendo mais um projeto mais de inbound marketing, assim. E assim, até hoje a gente nunca como é que eu vou dizer, nunca pagou para anúncios nas redes sociais por causa dessa demanda muito alta. E também a gente tem uma presença muito forte na mídia, né? A mídia, tanto tipo blogs, essas coisas assim, pessoal de podcasts, assim, até tipo as mídias tradicionais mesmo que acabou chegando. Então, o nosso trabalho muitas vezes ele é reconhecido por outros meios, também muitas vezes por causa do LinkedIn, mas aí a gente acabou, assim, não foi nada planejado, sabe? Não foi, tipo, eu vou fazer, assim, a única coisa que foi planejada foi, tipo, minha presença no LinkedIn, os conteúdos que eu publico, o que eu quero falar, e isso é planejado, mas como isso ia impactar no Camaleão, ia puxar outras coisas, ou ia, sei lá, puxar para a gente dar entrevista para a Folha, isso nunca foi planejado, foi meio orgânico, assim, não acho que foi sorte também, mas eu acho que foi tipo de uma dedicação, sabe? Então é mais ou menos essa estrutura que a gente está hoje. uhum. E tem algum tipo, um setor do mercado de tipos de empresa que te procuram mais ou não? Então, no começo, agora que a gente fechou muito, a gente estava muito com a galera de TI. Aí veio a pandemia, tipo, 100% das vagas que a gente tinha caíram. Aí a gente fez um remanejamento aqui interno, porque hoje no meu time de RH tem eu e mais uma menina, Uhum. Andréia. E aí a gente fez bom, quem está contratando agora? Quem está contratando é a galera de saúde. Então a gente começou a se focar muito em clientes de saúde. Ah, Só que legal. que agora, também por causa desse mês Pride, tá chegando um monte de outras coisas. Tá chegando marca de beleza, marca de moda, marca de tipo de curso online também. Então, Uhum. novamente, acabou, a gente mira em algumas coisas, assim, do camaleão, e ele é meio camaleão mesmo, assim, sabe? Eu gosto muito do nome, acabou que o nome casou muito com o próprio projeto, porque ele acaba tendo sua vida própria, sabe? Às vezes eu
planejo ir para um lado e aí chega um monte de outras coisas do outro lado e as demandas acabam se tornando, sabe? Então, eu não consigo muito planejar, tipo, as coisas dele, porque agora também, por causa que a questão da pandemia não é que tá descendo, né? Mas ela tá começando a ter uma abertura de comércio, as empresas estão começando a chegar de novo com as vagas. Mas, novamente, também em vagas de diversos setores eu não consigo ainda te dar uma estrutura, sabe? Mas hoje é mais ou menos esse cenário meio caótico, assim, de, tipo, mercado. Teve uma coisa muito interessante agora que você comentou também do que esse é o mês do orgulho, Pride Month, que você uma vez ouvi que você falou que a comunidade LGBT é capaz de gerar negócio. Você poderia Sim. explicar pra gente o que que é? Claro, deixa eu só pegar aqui o dado estatístico, só abrir aqui para a gente ter certeza. Com Do certeza. poder aquisitivo, que eu nunca sei se é 12, se é. Peraí, só abrir aqui Tranquilo. no Google. Ó, a gente tem segundo. Cadê? Ó, segundo uma matéria que tem do Globo de Uhum. 2000 de 2015 ainda, então está um pouquinho desatualizada. Ele diz que o potencial de compra de LGBT é estimado em 419 bilhões de reais no Brasil, né? A gente está falando disso de um nicho de mercado, né? Potencialmente, ainda a gente podia até atualizar esse dado, porque esse dado de 2015, ainda quando o LGBT tinha acabado de ter aprovado o casamento LGBT no Brasil, e aí fizeram essa pesquisa. Uhum. E eu acho que hoje também com outros direitos que foram conquistados, esse valor com certeza já aumentou, porque quando você sai do armário, né, entre aspas, né, eu acho que o armário não existe, Uhum. muito você começa a querer que alguns produtos ou que o mercado converse com você. Então, eu quero comprar uma blusinha LGBT porque eu saí do armário, então eu quero falar para todos os meus amigos que eu sou LGBT e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu quero viajar, por exemplo, se eu tiver uma namorada no final de semana e postar fotos nas redes sociais que a gente é feliz juntas. Então, assim, você abre um mercado aí do público consumidor quando os países saem do armário, digamos assim, que, que você pode, não é explorar a palavra certa, que você pode investir, sabe, se dedicar. Então, por exemplo, se você tiver uma empresa, vou dar um exemplo muito legal, a Natura. Se você for ver a Natura, ela tem produto para todo mundo. Tem para mulheres com peles negras, tem para mulheres com peles brancas. E isso já é tipo uma questão de diversidade. E aí ela tem também uma comunicação muito dela de conversar com esse público LGBT também que consome esse conteúdo dela, que consome esses produtos. Então, você não precisa, tipo, fazer tipo, um produto, a não ser que você queira também, por exemplo, fazer uma blusinha LGBT para LGBT, sabe? Aí é um nicho específico. Mas você pode muitas vezes direcionar os seus produtos, se você entender um pouquinho sobre respeito, sobre diversidade, sobre como incluir, sobre como tratar as pessoas LGBTs no seu próprio negócio. Eu duvido que nenhuma empresa quer uma fatia desses 419 bilhões de reais investido no seu caixa. Então, você vai ter, tipo, por exemplo, grupos, né, falando de diversidade, de pessoas negras que você vai fazer e você deve fazer produtos específicos para eles, que são o mercado consumidor, fantástico. E tem pessoas com deficiência também, que é outro mercado que as pessoas não se dedicam também, que tem outras demandas ali, e você pode trabalhar com eles também. Você tem LGBTs, tem imigrantes, tem ex-detentos, tem uma infinidade de pessoas e grupos de diversidade que você pode gerar negócio, né? Pode gerar business. É só entender de qual demanda de cada um tem, como se conecta isso, fazer também ações internas na sua empresa, porque muitas vezes o LGBT também está na sua empresa e é ele que vai te ajudar ali a desenvolver esse produto e você tem uma brecha de mercado, sabe? O que a gente está querendo das empresas hoje é que ela pensa na gente também quanto consumidor. E o dinheiro, com certeza, eu vou dar para uma empresa que pense em mim ao invés de uma empresa que não pensa. Você acha que se eu for viajar no final de semana com a minha namorada, eu vou pegar um hotel que é tipo LGBT friendly, que me aceita, que me respeita, que tem uma cama de casal pra gente. Ou eu vou pegar um hotel que, pelo mesmo preço, mas que, tipo assim, não me respeita, acha que, tipo, o casal LGBT tem
pegar 2 camas separadas, assim. E não tem cama de casal. Quando tem cama de casal, junta 2 camas de solteiro. Você acha que eu vou querer, tipo, não ser respeitada? Eu vou, nem que eu tinha que pagar um pouquinho mais, mas eu pago ainda para ser respeitada e para ter uma experiência legal naquele hotel ali, para marcar a minha história com a minha namorada. E se for bacana, eu vou indicar para outros meus amigos LGBTs, então vira um ciclo, sabe? Então as empresas precisam pensar muito mais do que, eu aceito ou não aceito. Não, cara, você não tem que aceitar o que eu faço entre 4 paredes. Você tem que me respeitar e você tem que fazer o seu papel enquanto empresa, que é, tipo, desenvolver um produto bacana para mim e respeitar o seu colaborador LGBT que tá ali dentro. Sim. A gente sabe que no Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT, né? E o trabalho é uma parte diária de todo mundo, no seu dia a dia, a maioria da população. Na sua visão, qual que é o papel do trabalho na mudança desse cenário? Cara, vou dar um exemplo, acho que fica mais fácil de entender. Bom, eu sou Uhum, LGBT, né? E um exemplo real de hoje. E a gente está nesse momento de pandemia aí. Tem uma galera LGBT que está super sofrendo porque ela mora com esses pais e esses pais não aceitam quem elas são. Então ela não tem para onde correr, porque tá todo mundo, ou a maioria das pessoas, ou digamos pessoas privilegiadas, em casa e aí convivendo com esses pais que são LGBTfóbicos. Agora imagina se essa pessoa tivesse a oportunidade de estar num espaço que 8 horas do seu dia, mesmo que seja home office, né? Ela vai trabalhar, ela vai ter apoio, né, ali da empresa e ela vai gerar dinheiro para ela. Então, daqui a alguns meses, sei lá, 1 mês, 2 meses, ela pode até pensar e desejar que, tipo, ela pode alugar, sei lá, uma pensão, um quartinho, para ela sair desse espaço de, de violência e para um lugar que seja seu e começar uma nova vida, né? E aí eu tô falando a partir de pessoas que são maiores de idade e tudo mais, que o rolê com pessoas menores de idade é outra parada. E aí você consegue começar a dar os seus passos em prol da sua liberdade. Óbvio que morar fora de casa não é simples, não é tipo só alugar um quartinho. Você vai ter despesas. Se você estiver morando numa casa com outra pessoa, você vai ter que aprender a sobreviver, cozinhar, limpar suas coisas e também repartir ali, gerenciar o seu negócio para repartir seu negócio, não, gerenciar o seu salário, né, para você repartir as contas da casa, né? Então não é simples assim, né? Mas é o começo de uma vida adulta, o começo que todo mundo pode dar os primeiros passos, inclusive você LGBT. Então, o trabalho, ele vem realmente com uma liberdade. E aí, você conseguindo dar esses primeiros passos, se você tiver um apoio, uma estrutura dentro da sua empresa, que seja um comitê de diversidade, que seja um psicólogo ou uma pessoa que entende você, para você começar a dar esses primeiros passos, outras pessoas LGBTs, que também você pode compartilhar falar sobre essa mudança que você está vivendo, com certeza você vai ter outras pessoas muito mais felizes, até no seu próprio trabalho, rendendo muito mais do que se ela estiver dentro de um trabalho que ela não, que até gosta, mas assim, ela está sofrendo em casa, sabe? Então, o trabalho para uma pessoa LGBT, ele é uma ponte, muitas vezes, de transformação de uma vida, sabe? E uma ponte também de diminuir a matança de LGBTs. Porque se essa pessoa continuar ali naquele sistema, tipo, nesse espaço, ela não vai ter estrutura psicológica, sabe? E a longo prazo, isso vai deixar várias sequelas se a gente não pensar em umas coisas mais terríveis, como depressão e até chegando ao próprio suicídio. Então, trabalhar e reconhecer esse LGBT pelo que ele é, pelas suas competências, faz com que a gente consiga mudar realidades e, tipo, diminuir esses dados estatísticos horríveis. uhum. Muito interessante o que você falou. Fiquei aqui viajando em 1 milhão de coisas. Tem outros projetos, né, muito interessantes como o seu, que estão reconhecendo essas diversidades, como o Empregue Afro, o Transempregos, e, bom, o seu também, o Camaleão. E por que você acredita que essa diversidade tem ganhado hoje mais espaço, não só nas empresas, como também na mídia e em outros ambientes que antes eram considerados privados e longe, do ambiente público, né? Tipo casa, escola.
Então, a gente tem uma mudança social, graças a Deus, né? A gente existe desde que o mundo é mundo, LGBT sempre existe. Só que sempre a gente foi invisibilizada pelos processos, pelos sistemas. E, e aí a gente sempre ficou, entre aspas, à margem da sociedade, né? E agora a gente começou a se estruturar como movimento, desde no movimento mesmo, assim, que luta pelos seus direitos, desde os anos, finalzinho dos anos 60, né? Comecinho dos anos 70. E aí a gente começou a lutar pelos nossos direitos. E aí, recentemente, a gente teve, né, a aprovação do casamento LGBT. No Brasil, a questão da LGBTfobia foi equiparada ao crime de racismo. A questão de pessoas trans também pode ter o seu nome retificado sem fazer vários processos que demoravam anos e eram super transfóbicos. Então, peraí só um minuto aqui. Farofa, desce daí. Deixa eu pegar um gato aqui. Desce. De boa. Desce daí, peraí. Um minuto. Tranquilo. Sai daqui, vou fechar a porta. Bom, voltando. O que a gente passou e ainda passando enquanto movimento LGBT é uma transformação social, né? Então, a gente teve leis que amparam agora a gente. Quando isso acontece, você tem toda uma mudança social de educação, de fazer essa lei, infelizmente, valer, né? Porque você vai educar muitas vezes uma pessoa LGBTfóbica pela lei, mas é o que ela escolheu, tipo, as questões mais pesadas ao invés de fazer de uma forma bacana, né? Tudo que acontece. Então, o que eu acho que a gente deve começar a pensar é que tudo isso acaba impactando, entre aspas, uma visibilidade, né, das pessoas LGBTs, uma visibilidade do mercado. E aí também a gente volta naquela questão que começou as empresas a desenvolverem produtos para as pessoas LGBTs, que viram isso como um público consumidor e que chegou mais perto da gente, começou a querer entender a gente, como a gente vive. Então, na verdade, eu acredito muito que uma vez que direitos são conquistados, a gente não tem como retroagir, sabe? A gente pode ter algumas barreiras aí, como o Congresso, como deputados, né, que sempre querem retroagir algumas coisas, mas a gente tem também uma consciência social, né, maior, e a gente tem um debate social muito importante aí. O papel das mídias sociais é muito relevante agora, porque a gente não só pode falar que a gente existe, como a gente pode, tipo, levar reflexões através dos nossos conteúdos para as pessoas, né? Uhum, sim. E outra questão que eu estava pensando é que também a comunidade LGBT, ela também é atravessada por outros tipos de violência, né? Tipo racismo, Sim. classe e nacionalidade. Você já conseguiu identificar isso no seu trabalho com a Camaleão? As empresas estão tendo conhecimento dessas outras também situações que estão ao lado da sua escolha afetiva, sexual? Então, eu acho que as empresas ainda têm uma dificuldade ainda de trabalhar com a que a gente chama de interseccionalidade, né, das diversidades. Ainda você vê as pessoas falando, não, vamos falar sobre negros, né, as empresas, vamos falar sobre negros, aí só fala sobre negros, vamos falar sobre mulheres, aí só fala da mulher hétero cisgênera, vamos falar sobre LGBTs. Só que a gente tem, por exemplo, a questão da identidade de gênero, que toca muito mais. Quem é mulher hoje que a gente está falando? Se é essa mulher heterossexual, eu tenho mulher trans aqui, eu tenho mulher lésbicas, bissexuais aqui, dentro da nossa comunidade. Então, ainda há uma dificuldade das empresas conectarem e trabalhar interseccionalmente, assim, entre as comunidades, sabe? Eu acho que isso é um debate ainda que precisa muito de foco e dedicação das empresas. Uhum. E que políticas você acha que são essenciais no RH para uma empresa atrair, gerar e manter talentos LGBT? Então, na verdade, a política de RH ela é parte maior de um programa de diversidade, né? Então, quando você trabalha com um programa de diversidade, você vai trabalhar com ações em RH, ações tipo no fornecedor, ações da sua liderança, o desenvolvimento de um comitê, né, de diversidade, ações dessa empresa com a comunidade, então na questão da comunidade LGBT. Então, falar de ações do RH é muito simples, assim.
é muito superficial, sendo que o certo de uma empresa é começar a fazer um programa de diversidade que vai abranger todas as áreas, inclusive o RH, né? Então, sim, contratar é o primeiro passo? Sim, é o primeiro passo, talvez, de algumas empresas, né? Levar uma pessoa trans ali dentro, mas pensa, tipo, essa pessoa trans, se ela sofrer ali transfobia, lembrando que transfobia hoje é crime no Brasil, então, se você não fizer nada, você vai estar compactuando com um crime. Segundo, se essa pessoa continuar sofrendo ali, e o seu concorrente vai fazendo um programa honesto e certo de diversidade, por que eu vou ficar aí com você se eu posso ir para o concorrente e não vou sofrer ali e às vezes vou ganhar até mais? Então, você vai ter, tipo, uma concorrência, digamos, inesperada que você não está contando. Segundo, se você não fizer nenhum treinamento para a liderança, para os colaboradores, né, para aceitar e receber muito bem e mostrando que todo mundo importa, tipo, não adianta você tirar essa pessoa trans e colocar outra, porque ninguém vai parar ali. E tem outra coisa, você ainda vai ter, tipo, uma reputação negativa da sua empresa, porque da mesma forma que a gente fala muito bem de ações de empresas que fazem coisas legais para LGBTs, a gente fala também muito mal para as outras pessoas, inclusive nas redes sociais. E a probabilidade da propagação da mensagem negativa é muito maior do que uma mensagem positiva. E isso vai, tipo, gerar algumas boas dores de cabeça para vocês. Então, se você não fizer o certo, se você não fizer o correto, se você não fizer o que você deve fazer mesmo, tipo, não vai dar nada, sabe? Eu posso pegar e contratar, e aí seria, tipo, uma primeira ação ali, mas tá, beleza, eu contratei, e agora? Tipo, não é só contratar, sabe? Não adianta publicar a vaga de um modo inclusivo para as pessoas LGBTs, atrair pessoas LGBTs, se, tipo, no processo seletivo eu tenho um recrutador que vai me olhar e eu sou uma menina talvez mais masculina e vou sofrer preconceito ali. Então, não adianta nada esse recrutador também, às vezes, me aprovando nesse processo seletivo, se eu tenho um chefe machista e lesbofóbico que fica falando assim, ai, nossa, cadê seu namorado? Eu gostaria, sei lá, de... Tô falando isso, tipo, num jeito bem mais radical da coisa, né? Que ainda acontece em muitas empresas ainda, né? Tipo, ai, vocês não são lésbicos, vocês não experimentaram mulheres ainda, não experimentaram homens ainda. Então, assim, você tem vários pontos ali que uma estratégia de diversidade e inclusão ela faz. E não é do dia para a noite, não é tipo em 2 meses, não é em 6 meses, é a longo prazo, né? O posicionamento, a mudança de uma cultura não se faz assim em 3 meses. Você começa a fazer em 3 meses e você continua fazendo em 2 anos, em 3 anos. É todos os dias, é a todo momento. E é em todas as pontas do negócio, em todos os setores. Porque da mesma forma que você está impactando esse corpo de colaboradores que estão na sua empresa, daqui a 3 meses que eu estou fazendo essa estratégia, eu não sei se eles estão ali. Quantas pessoas já entraram, quantas pessoas já saíram, a sua empresa precisou em 3 meses expandir, sei lá, 100%, porque recebeu um investimento, e a sua estratégia de diversidade de negócio, de diversidade e inclusão, tem que acompanhar os passos do seu negócio. Então, é muito difícil falar, tipo, quais são os primeiros passos. Os primeiros passos é entender de uma estratégia de diversidade e inclusão e como você deve conectá-la com o seu negócio. E não é copia e cola de outra empresa. Não existe isso. Tipo, se você está copiando e colando de outra empresa, está fazendo tudo errado. Porque cada empresa tem a sua demanda, cada empresa tem o seu tamanho, cada empresa tem o seu desafio e cada empresa precisa chegar em um ponto. Ah, mas eu quero chegar no mesmo ponto do seu concorrente. Tá, mas você sabe como é internamente lá? Então, assim, você pode até se inspirar e ver aquilo ali com os bons olhos, mas colocar dentro dessa empresa, eles abriram um comitê de diversidade, agora a gente vai abrir? Tá, beleza, você vai abrir, tipo, eu falo sempre que abrir o comitê de diversidade numa empresa é igual abrir CNPJ. Beleza, abriu o CNPJ. E agora, como eu vendo, como eu faço fluxo de caixa, qual produto que eu vou desenvolver, para qual público-alvo? Tipo, é a mesma coisa, diversidade e inclusão. Tipo, beleza, abriu um comitê de diversidade. E aí, como faz diversidade? Não é só reunir uma galera e falar, beleza, mês Pride, agora a gente vai... Todo mundo vai ver um monte de filmes. Ou todo mundo vai debater os filmes. Isso aí é muito pouco. Isso daí não gira o seu negócio. Isso daí não impacta no seu negócio. Isso daí sensibiliza as pessoas. E, tipo, a sensibilização, tem que ser usada estrategicamente. Porque ela é boa até um certo ponto. Depois que você fica fazendo sensibilização, as pessoas não aguentam mais ser sensibilizadas.
As pessoas querem resultado, sabe? Então, é preciso aprender e a desenvolver uma estratégia de diversidade e inclusão para quem quer começar de verdade. Uhum. E esse é o tipo de empresas que acaba chegando até você, tipo, despreparada, querendo copiar, ou o que é que você vê no mercado? A gente tem de tudo aqui. Tem empresas já que já estão super avançadas, tem empresas que estão dando os primeiros passos, mas uma coisa que a gente sempre amarra aqui é tipo outros produtos. Então, beleza, você vai contratar uma pessoa trans, então, beleza, contratou pela gente, agora a gente tem essas e essas palestras para você continuar nessa mudança interna. E aí você comprou essas palestras, você deu, quais são os resultados? Aí depois a gente vai, tipo, galgando outros passos, assim, a gente não deixa, tipo, as coisas abertas. É óbvio que nem sempre depende da gente, né? Às vezes, para ela comprar, às vezes ela tem um budget para contratar a gente como consultoria de hunting, mas não tem da palestra. Então, tipo, a gente fica meio preso. Mas, pelo menos, o nosso projeto e a gente mostrar um caminho para essa empresa de que, tipo, contratou, precisa dar outro passo, a gente fez. Se ela vai ou não aceitar, são outros processos aí de debate até mais comercial mesmo. Uhum. E, por último, você falou também que tem várias discussões, empresas que entram muito nesse bonde de quererem parecer que são LGBT friendly para ganhar aquela imagem boazinha no mercado. Como você reage quando você encontra essas pessoas, essas empresas que a gente pode chamar de aliados falsos ou algo Então, parecido? muitas delas, como eu falo muito sobre isso no LinkedIn, muitas delas acabam nem chegando em mim, né? Hum. E acabam nem, graças a Deus também, se tocando. Outras eu sei quem são. E o mundo da diversidade e inclusão, por mais que a gente tenha empresas que focam em vários grupos, a gente sabe quem é quem no mercado. A gente sabe as empresas que são realmente. E assim, eu não preciso nem eu, muitas vezes, ir atrás, sabe? Tem uma marca de carro mesmo que todos os dias eu recebo uma mensagem falando que algum colaborador LGBT sofreu, blá, 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 blá. Eu não preciso nem ir atrás, assim. Às vezes, o próprio colaborador vê no meu inbox um espaço de acolhida e me conta muitas coisas que eu acabo sabendo, sabe? E aí, óbvio que isso impacta muito no meu negócio, assim, impacta no quem eu trabalho, eu deixo de trabalhar. Eu acho que também, do outro lado, ao longo prazo, talvez essas empresas que a gente vai mirar no futuro, mas para a gente mirar no futuro, a gente vai ter que ter duas coisas que eu não sei se elas estão preparadas, que do nosso lado, a gente vai ter que ter estrutura melhor de corpo, assim, de profissionais que vão precisar atender, não só na questão de profissionais de diversidade e inclusão, mas profissionais, por exemplo, que entendem de mapeamento de... como é que chama aquilo? Viés consciente, inconsciente, sabe? Outros tipos de profissionais específicos que vão trabalhar com essas empresas, né? Uhum. E a gente vai ter que ter também uma abertura muito dessas empresas. Elas vão ter que querer trabalhar muito, muito assim. Então, eu não sei se, assim, se elas estão dispostas até um certo ponto a ter que remodelar tudo. Por mais que eu acho que a longo prazo a gente vai acabar batendo nelas de uma certa forma, né? Hoje, tipo, eu tento de uma certa forma expor no LinkedIn, sem citar muitas vezes nome, ou às vezes citando até algumas, como é o caso do próprio Google, que eu sempre estou lá citando, né, o Google como um case negativo, de que, tipo, o que elas precisam fazer, sabe? Ontem mesmo, assim, eu compartilhei aqui, eu vou até te falar o que eu falei sobre o Google mesmo, né? Que, assim, uma coisa que eu sempre também gosto de fazer é não deixar isso desamarrado como se fosse um hate desnecessário, sabe? Mas sempre também mostrar para essa empresa o que ela precisa fazer. Então, assim, o Google fez uma doação de 1,2 milhões de dólares para empresas LGBTQIA+, do mundo, né? Aí eu escrevi, né, que, tipo, como você é uma empresa mais LGBTfóbica do mundo, o que você faz? Ao invés de se focar em arrumar a sua casa internamente, não, você sai, tipo, distribuindo essa grana para o mundo, assim, como, tipo, se, beleza, eu vou distribuir, aqui que importa não é, tipo, a nossa casa não importa. E eu tô falando isso baseado em informações, não só que eu tenho, mas informações da própria mídia. No final do ano passado,
uma equipe de colaboradores, não é equipe, mas um time de colaboradores do Google mesmo, em todas as mídias assim, internacionais, se reuniram pedindo para a Parada LGBT de São Francisco cancelar o patrocínio da marca, porque eles não estavam fazendo coisas internas em prol da comunidade LGBT. Mais uma vez, tipo assim, os colaboradores do próprio Google que foram, né, nas redes sociais e pedir para a Parada fazer isso, né? Isso gerou um debate gigante, né, sobre o posicionamento do Google. A Parada de São Francisco abriu tem conselheiro, né, então eles abriram para votação interna e, óbvio, por causa da pandemia, a Parada foi cancelada, mas ainda está sendo esse debate aí se o Google vai ou não, tipo, sair da Parada por causa dessa questão de você não se conectar ou não trabalhar em prol da comunidade LGBT internamente. Então, a gente tem várias dessas empresas assim que muitas vezes tá aí na mídia, sabe? As pessoas precisam ver, precisam entender essas coisas. Hoje, eu não trabalho com essas empresas, eu escolhi não trabalhar. Já teve empresas LGBTfóbicas que me procuram, várias, assim, porque acaba também que são muito grandes e acabam colaboradores de diferentes áreas, não se conversam e acabam me conectando. E eu, tipo, já recusei várias vezes também, sabe? Não acho que a gente está preparada para esse tipo de empresa e não acho que vai ser um trabalho simples, né? E não falo nem pela questão de dinheiro, eu falo uma questão que vai ter que ter uma abertura muito gigante dessa empresa e vai ter uma mudança cultural muito gigante. Eu não sei se elas estão dispostas realmente a fazer isso, sabe? Então, por enquanto, tá tipo, meio que deixando de lado, assim, e focando assim no que importa, nas empresas que estão realmente disponíveis e querendo fazer a parada acontecer. Eu queria só saber o que você diria para essas empresas que estão realmente interessadas em ter talentos LGBT, como eles podem fazer e qual que é a importância de ter diversidade na empresa delas. Se brincar, as empresas até já têm talentos LGBTs, né? Só elas não sabem, não deram espaço para as pessoas falarem quem são, não fizeram um espaço inclusivo e de aceitação. Então, a primeira coisa que eu faria mesmo é, tipo, fazer um mapeamento interno, sabe? Tipo, para as pessoas se identificarem, sabe? Para você entender esse clima organizacional que você tem ali. É óbvio que você não pode obrigar, você tem que fazer nessa pesquisa, né? Você tem que fazer algumas coisas, senão você também rompe algumas leis. A primeira delas, você não pode obrigar ninguém a responder, né? Hoje, até pela lei de proteção de dados, aí ninguém é obrigado a sair do armário trabalhando ou não para essa empresa. Então, você tem que realmente colocar nessa pesquisa os campos, né? Que você quer, a identidade de gênero da pessoa, as orientações afetivas sexuais, e nesses campos colocar outros e prefiro não responder. Ah, mas se a pessoa falar que prefere não responder, cara, aí é o direito dela, né? Alguém vai responder, né? Outra coisa, também fazer uma pesquisa que seja, tipo, anônima, sabe? Ninguém também é obrigado a falar. Acho que uma coisa legal é você poder colocar vários cargos, sabe, dessa empresa. Então, onde a pessoa se situa e tudo mais. Eu acho que super... para você ter por exemplo, eu tenho muitos LGBTs na área de estágio do financeiro, né? Ou, tipo, área de, sei lá, né, mais gerência. E são homens também, né? Então, homens gays na cargo de gerente. Então, você já tem esse debate. E aí, também, você também tem um espaço de você colocar de denúncias, né? Para você trabalhar, para já começar a ver se tem algum problema. E também falar para as pessoas que se essa informação não vai ser usada contra elas em hipótese nenhuma, né? E também afirmar isso, né? Tipo, comprometer com isso, né? Porque não adianta nada eu falar que eu tô sofrendo LGBTfobia aqui dentro, eu tô num cargo de estágio, e aí eu denuncio isso nessa pesquisa, e aí eu sou demitida. Então, peraí, que programa de diversidade que você tá fazendo? Sabe? É um programa de diversidade que, tipo, só te beneficia, só é de um lado. Essa semana aconteceu, quer dizer, semana não. O ano passado aconteceu uma coisa muito interessante. Foi um congresso internacional de LGBTs, uma pessoa negra trans foi convidada para abrir esse congresso. E ela falou que na empresa dela só tem gente branca. No dia seguinte ela foi demitida. Eu disse, ué. Mas assim, eu fui lá representar e eu falei, é verdade, isso eu fui ajudar a empresa.
mesmo que seja exposto num congresso. E aí eu sou demitida por causa disso? Então, tipo, é você se comprometer de verdade, sabe? Tipo, vou fazer uma pesquisa e vou garantir que todo mundo tem o seu direito assegurado de falar o que quiser, assim. E aí tomar um cuidado de falar o que quiser. O falar o que quiser não é tipo, LGBTs devem morrer, não deveria existir porque é uma diversidade. Isso daí é um preconceito. E aí tudo bem ter isso também. Você vai começar a entender que você tem uma galera LGBTfóbica dentro e que você precisa trabalhar ali dentro. Mas, assim, toma cuidado com isso, porque aí você abre uma pesquisa e só tem comentário LGBTfóbico. E aí você vai ter, tipo, várias pessoas ali, entre aspas, cometendo crime e você vai ter que fazer vários outros projetos muito maiores, assim, do que você estava pensando.